Olá, sou a professora Luzia Valentina Módulo e hoje conversarei um pouquinho com vocês sobre fotomorfogênese e fotoperiodismo, o papel do fitocromo. Então, como parte 1 desta aula, abordarei os aspectos do papel do fitocromo na fotomorfogênese. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. A luz é imprescindível para que as plantas realizem fotossíntese, ou seja, a conversão de energia luminosa em energia química. Mas a luminosidade, a luz, ela tem diferentes outros papéis na fisiologia da planta. E isso depende, na verdade, da duração daquele estímulo luminoso, da intensidade daquele estímulo luminoso e da própria qualidade e periodicidade da luz. Ou seja, em função do tempo a que uma planta é exposta a uma determinada luz, num determinado comprimento de onda, numa intensidade específica e com uma determinada periodicidade, uma série de eventos que culminam no crescimento e desenvolvimento serão desencadeados. E esses eventos incluem a germinação de sementes, a inibição do alongamento caulinar, a síntese de clorofila e antocianinas, a expansão de folhas, o processo de floração, tuberização e, inclusive, a compleção do ciclo de vida da planta, que incorre, então, na senescência. O próprio desenvolvimento de cloroplastos depende de luz, e luz numa qualidade específica, luz num comprimento de onda específico. Então, nós temos aqui um exemplo, onde os etioplastos e os proplastídeos, por exemplo, podem dar origem a cloroplastos, num processo que envolve uma série de sinais químicos percebidos pela célula, para dizer, então, que agora aquela célula ela faz parte, por exemplo, da folha e não simplesmente é uma célula que acomoda plastídeos, como é o caso de raízes, Então, exatamente aquela capacidade de desenvolver coloração verde, que é típica de cloroplastos, é um processo que depende de luz num comprimento de onda específico. E qual seria esse comprimento de onda? Seria exatamente na faixa do vermelho. Assim como na fotossíntese, a luz na faixa do vermelho ela é importante, também no processo de diferenciação de proplastídeos a cloroplastos, é importante então que se absorva energia num comprimento de onda na faixa do vermelho, como é o caso exemplificado em tela, 650 nanômetros. Com isso, um protoclorofilídeo, que é uma substância que é constituída por este anel porfirínico, onde o nitrogênio, os átomos de nitrogênio se encontram coordenados com o magnésio 2+, ele sofre, então, a conversão na clorofila verdadeiramente ao receber, então, esta cauda hidrofóbica, essa porção que é denominada de fitil, grupo fitil, nesta região da molécula, em torno deste grupo carboxila. Então, com isso, o protoclorofilídeo é convertido a clorofila e, efetivamente, então, desempenha as funções já conhecidas no processo de fotossíntese.
Notavelmente, o funcionamento da rubisco, que é a proteína mais abundante em folhas, está condicionado também à luz solar, seja porque a luz estimula a atividade dessa enzima, tá? Como também estimula a sua biossíntese. E olha que interessante, a rubisco ela é uma proteína bastante robusta, ela é constituída de 8 subunidades maiores e 8 subunidades menores. Então, ela é uma proteína polimérica. E, curiosamente, o gene que codifica a subunidade menor, ele é um gene de origem nuclear. Enquanto que o gene que codifica a subunidade maior, ele é um gene de cloroplasto. Então, notem que a luz ela é essencial para estimular a transcrição dos genes que codificam a subunidade menor da rubisco. Então, com isso, ocorre a síntese de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro é direcionado para o citossol. No citossol, então, ocorre todo o processo da produção dessa subunidade menor da rubisco, que é então direcionada para o cloroplasto, onde a subunidade maior é sintetizada. E lá ocorre então a junção dessas subunidades, formando então essa proteína extremamente complexa e com potencial de funcionalidade, graças à presença de luz. O próprio desenvolvimento de plântulas está condicionado à presença de luz. Por exemplo, em observações realizadas ainda na década de 1930, foi possível constatar que as plantas que crescem na presença de luz, elas têm uma aparência muito distinta daquelas plantas que crescem na ausência de luz. Então, um exemplo aqui de uma monocotiledônea, milho cultivado na presença de luz e milho cultivado na ausência de luz. A gente observa, né, é notável as diferenças, tanto com relação à produção de tecido verde, que é ausente aqui no milho cultivado na ausência de luz, né? Enquanto que a produção de pigmentos esverdeados é notada naquela plântula cultivada na presença de luz. Por quê? Porque a luz estimulou a diferenciação, por exemplo, dos proplastídeos, né, e dos etioplastos em cloroplastos, que são agora organelas de coloração esverdeada, graças à presença da clorofila, que é também estimulada pela luz na faixa do vermelho, assim como a diferenciação do cloroplasto, né, do etioplasto a cloroplasto. Então, com isso, a gente observa que as folhas elas já são mais expandidas, né? Mal se consegue perceber a presença de folhas na plântula de milho que foi cultivada na ausência de luz. E é também notável que a parte aérea dela é uma parte aérea mais comprida, ou seja, mais longa, ocorreu um alongamento, né, do caule mais acentuado quando comparado com a plântula que cresceu na presença de luz. Ao passo que plântulas, né, de mostarda, que foram cultivadas na presença de luz, a gente também observa que o porte dela é um porte menor quando comparada com a plântula que foi acondicionada na ausência de luz, né? Sem contar que já tem, né, as primeiras, né, folhinhas já são de coloração esverdeada, porque ocorreu a biossíntese de clorofila, enquanto que no caso daquela que cresceu na ausência de luz, é observado inclusive a formação de um gancho plumular, que é, na verdade, inclusive de proteção, porque a plântula ela teve um crescimento exagerado, né, uma taxa de crescimento relativamente elevada num determinado período de tempo, exatamente para garantir, né, buscar uma fonte de luz para ter um crescimento normal, já que o crescimento das plântulas, na ausência de luz, a gente observa que é um crescimento mais acentuado, que
o que nos arremete ao processo de estiolação. É quando ocorre um alongamento caulinar relativamente exagerado, quando comparado com plantas que cresceram na ausência de luz. O crescimento é mais acelerado. A luz também influencia a germinação de sementes e na imagem tela é exemplificada plaquinhas contendo sementes de alface que foram submetidas a diferentes condições, sempre com vistas para luz numa qualidade específica, ou seja, luz num comprimento de onda específico, correspondente à faixa do vermelho ou correspondente à faixa do vermelho extremo. Na faixa do vermelho, em torno de 660 nanômetros, e na faixa do vermelho extremo, em torno de 730 nanômetros. E o que foi observado? Que aquela semente de alface, que hoje nós já sabemos que se tratam de sementes fotoblásticas positivas, ou seja, dependem de luz para germinar, praticamente não ocorria germinação de sementes quando elas eram acondicionadas no escuro por um determinado período de tempo. Apenas 8% das sementes germinavam, enquanto que ao acondicionar uma plaquinha com o mesmo número de sementes de alface, só que agora numa câmara contendo luz, fonte de luz na faixa do vermelho, observava-se que majoritariamente as sementes germinavam, 88% das sementes germinavam sob essa condição. E curiosamente, alternando o tipo de luz, a qualidade de luz, influenciava no processo de germinação. Então, inicialmente, colocando essas plaquinhas com o mesmo número de sementes de alface, numa condição de luz na faixa do vermelho, e seguida de uma exposição na faixa do vermelho extremo, observava-se que o percentual de germinação de sementes ele era relativamente menor quando comparado com aquelas sementes que foram acondicionadas exclusivamente na fonte de luz vermelha. Então, o que se observava? Que o último estímulo era o que ia determinar o percentual de germinação de sementes, sempre sendo o último estímulo o vermelho extremo, o percentual de sementes germinadas era relativamente menor. E quando era o último estímulo o vermelho, notava-se um percentual de germinação de sementes relativamente elevado. Sugerindo então que algo era produzido nessas sementes e que tinha essa sensibilidade à luz na faixa do vermelho e à luz na faixa do vermelho extremo. Então, o pesquisador Flint descobriu em meados da década de 1930 que a luz na faixa do vermelho estimulava a germinação de sementes fotoblásticas positivas, como é o caso da semente de alface, e que luz na faixa do vermelho extremo inibia esse processo. Então, a pergunta que se tinha em mente era: será que são duas substâncias, uma que é sensível à luz na faixa do vermelho e outra que é sensível à faixa do vermelho extremo, que se encontram, elas coexistem naquelas sementes e em função da quantidade relativa delas é que vai determinar se germina ou não? O que seria isso? O que estaria causando essa resposta diferenciada em função da qualidade de luz, do tipo de luz que era fornecida? E foi no finalzinho da década de 1950 que se descobriu que se tratava de um único pigmento que estava presente naquelas células, daquelas sementes, e que ele se apresentava em conformações interconversíveis, ou seja, ora se encontrava numa conformação, ora em outra, dependendo do estímulo de luz que era oferecido. Então, por exemplo, todas as células daquelas sementes, elas produziam este pigmento na conformação 1, e que ao receber luz na faixa do vermelho,
esta substância, esse pigmento, mudava a sua conformação para uma conformação 2. E, majoritariamente, então, tinha naquele sistema essa substância na conformação 2. Que se recebesse luz na faixa do vermelho extremo ou ficasse um determinado período de tempo aquelas células na ausência de luz, aquela conformação 2, então, ela era deslocada o equilíbrio no sentido de majoritariamente formar a substância com a conformação 1, mostrando que se tratava de um equilíbrio químico entre conformação 1 e conformação 2 deste suposto pigmento. Mas que pigmento seria este? O pigmento responsável por esta resposta à luz foi denominado de fitocromo. Fito porque é de origem vegetal e cromo porque ele tinha uma determinada cor, né? E foi constatado que ele se tratava, na verdade, de um fotoaceptor, né? Um aceptor de luz, um fotorreceptor, cuja estrutura química é esta, então é de natureza proteica. Então, se trata de uma proteína dimérica que contém na sua estrutura, então, duas subunidades, né? Essa subunidade marcada em coloração alaranjada, avermelhada, e outra subunidade de coloração esverdeada, mostrando um grupo prostético em cada uma das subunidades, né? Esse grupo prostético é uma substância orgânica de natureza não aminoacídica, não é um aminoácido, por isso que está demonstrado em tela com uma estrutura diferenciada da alfa-hélice, da volta beta e das folhas betas preguiadas que a gente observa que são típicas de uma estrutura secundária de proteína. E esse grupo cromóforo que eu mencionei para vocês, que se encontra presente em ambas as subunidades do fitocromo, trata-se da fitocromobilina. A fitocromobilina é uma substância orgânica, então vários átomos de carbono, tem nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, né? E este grupo prostético ou grupo cromóforo é que sofre a mudança de conformação. Então, em função de uma isomerização, é que vai determinar a mudança de conformação no fitocromo. Por exemplo, tá? Quando o fitocromo ele é sintetizado, na conformação 1, ele é sintetizado com o grupo cromóforo, né, como isômero Z. Ou seja, significa que esses dois grupos, né, de prioridade, né, entre essas duplas, né, essa dupla ligação, esses dois carbonos aqui ligados entre si por uma dupla ligação, eles se encontram na mesma face da molécula, voltados para o mesmo lado. Então, por isso que se chama isômero Z. Né? Hoje já não se fala mais em cis e trans, já é desatualizada essa nomenclatura. Então, a gente fala em isômero Z e isômero E. Né? Então, na presença de luz vermelha, né, esse grupo cromóforo, ele muda, né, de isômero Z para o isômero E, onde esses grupos funcionais prioritários, né, ligados a esses carbonos insaturados, eles se encontram em faces opostas na molécula, pensando na molécula em 3 dimensões. Como é o caso aqui deste nitrogênio e este grupo aqui todo ligado a este carbono 15, né? Por exemplo. E com isso, a planta, em função do órgão e da idade fisiológica, das condições a que aquele órgão é submetido, vai então demonstrar uma resposta específica. Este processo faz com que ocorra então uma mudança da conformação 1 para a conformação 2, assistida pela luz vermelha. E o processo contrário, mudança do isômero E para o isômero Z, na presença de luz na faixa do vermelho extremo, ou então na ausência de luz no escuro. O ciclo de vida de um vegetal
ele sofre, né, a ação de diversos fotorreceptores. E na nossa aula de hoje nós vamos abordar apenas o fitocromo, mas só para vocês terem uma ideia global, né, o próprio processo de germinação de sementes, ele é um processo estimulado pelo fitocromo. O fitocromo tem uma participação nesse processo de germinação, né? E a temperatura também influencia a germinação de sementes. Uma vez germinadas, né, e formando-se então plântulas, né, começa-se o processo de fotomorfogênese, que é exatamente a formação da forma da planta assistida por luz, né, por fotorreceptores, que aqui incluem tanto o fitocromo quanto o criptocromo, né, para dar origem, então, a uma plântula. E com o passar do tempo, né, essa plântula ela pode se tornar na fase adulta, né, chega até a fase adulta, e ela pode experimentar condições ambientais diversas, que incluem, inclusive, um momento transitório de sombreamento, e que em resposta a esse sombreamento, ela pode, então, ativar um mecanismo que é conhecido como fuga à sombra, tá? E esse processo ele é também estimulado pelo fitocromo. Então, o processo de fuga à sombra é uma questão ecofisiológica muito importante para vegetais, que é exatamente buscar a fonte luminosa, fugir dessa condição de sombreamento que não é desejável, porque a fotossíntese ela acaba sendo comprometida, a menos que esta planta já seja adaptada a uma condição de sombreamento. Mas caso não seja, ela tende a ter essa fuga à sombra. Então, ela se estiola, tem um crescimento relativamente exagerado, num espaço de tempo curto, para buscar uma fonte luminosa, né? Então, dando continuidade, a planta ela pode sofrer ao longo do seu ciclo de vida, né, processos que culminam no fotoperiodismo, né, que é quando ela pode eventualmente florescer, aquelas plantas que florescem, né? Pode passar por situações que incorrem em fototropismo, quando uma fonte luminosa ela é unidirecional, então aquela planta tende a crescer no sentido da luz, né? Então, o fototropismo, por exemplo, é um fenômeno desencadeado, estimulado por criptocromos, que são outros tipos de fotorreceptores que não abordaremos na nossa disciplina, mas que são tão importantes quanto o fitocromo, né? E também, finalmente, né, o fotoperiodismo, que é um processo que tem a participação de fitocromos, de criptocromos, e também é influenciado pela temperatura, é quando a planta ela sai da jovialidade, né, do seu estado vegetativo para o estado reprodutivo, então com formação de flores. Então, é um processo que também tem a participação do fitocromo. Então, a fotomorfogênese, como o próprio termo sugere, trata-se de mudanças no crescimento e desenvolvimento de plantas que são desencadeadas pela luz, ou seja, é a gênese da planta assistida por luz. E essas mudanças no crescimento e no desenvolvimento, elas acontecem ao longo do ciclo de vida do vegetal, desde germinação de sementes até a floração. E elas são observadas em todos os níveis organizacionais da planta, né, que vai desde o nível molecular, né, com a expressão gênica, até uma alteração fenotípica em decorrência daquela qualidade de luz, intensidade de luz e periodicidade a que aquele indivíduo, aquele vegetal foi submetido. E as respostas que cada órgão, tecido, que as células vegetais normalmente dão, né, à luz, elas são distinguidas pela quantidade de luz requerida, né? Então, dependendo do evento de crescimento e desenvolvimento, é requerida uma maior ou menor quantidade de luz num comprimento de onda específico. Mas só para vocês terem uma ideia,
né? A germinação de algumas sementes, ela requer uma intensidade relativamente baixa de luz, né? Que vai no máximo a 0,05 micromols por metro quadrado. Né? E essa intensidade de luz ela é muito baixa quando comparada, por exemplo, com 1000 micromols por metros quadrados, que é o que normalmente se encontra, né? Em meados, né? No meio do dia, você encontra 1000 micromols por metros quadrados, né? De intensidade luminosa. E do ponto de vista ecofisiológico, acaba sendo totalmente plausível, porque na grande maioria das vezes, as sementes, pelo menos em condições, né, naturais, as sementes se encontram no solo, então muitas vezes elas se encontram cobertas por uma camada de solo, onde a intensidade luminosa que chega é uma intensidade luminosa relativamente baixa. Né? Ao passo que para o alongamento de hipocótilo e de pecíolo em certas espécies vegetais, é necessária uma intensidade luminosa bem maior, né? De pelo menos 1 micromol por metro quadrado. Enquanto que processos de floração, né, eles estão associados, né, à irradiância alta, ou seja, não basta ter uma intensidade luminosa elevada, mas ela tem que perdurar com uma periodicidade específica para que as plantas possam sair, então, do seu estado vegetativo para o estado reprodutivo e assim produzir flores, sintetizar antocianinas, no caso das dicotiledôneas, né? E até antocianinas em segmentos de casca de maçã. Então, neste caso específico, né, essas respostas que são ditas de irradiância alta, elas dependem de uma intensidade luminosa elevada e com uma determinada periodicidade, ou seja, a unidade de tempo é fator determinante para garantir que ocorra a floração e a síntese de antocianinas de uma forma geral. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima.